Heloísa Brião, nossa, que presente, cara. 2021. Eu pedi para ela falar sobre a Lua e sobre todo esse contexto lunar, como encontrar e como entender e como desvencilhar, né, da Lua no mapa astral. Ela trouxe ensinamentos ricos assim sobre a sua percepção, sobre como lidar, como perceber. Foi um baita papo assim. A Elu, é, se eu não me engano, quando eu conheci ela, ela estava ali participando da administração do CNA. CNA é um Centro Nacional de Astrologia. E a gente tocou vários papos, assim, mega acessível, mega agradável, assim, foi um presente mesmo poder trocar com ela. Tem alguns segredos nessa live, eu não vou poder dizer, mas tenho certeza que você vai adorar, assim, é uma viagem, né? Simpaticíssima, uma querida, uma mega astróloga, e vamos lá, entender. Você vai pirar nesse papo, vamos lá com a gente. Oi, Elô. Oi, Rodrigo, boa noite. Boa noite quem tá vendo a gente ou vendo depois também, né? Então, olá. É isso aí, é a nova era, né? Que fala pro ao vivo e fala pro quem vai ver depois também. Fica tudo Então, registrado, né? tá tudo registrado. Então é isso. Quer se apresentar, Elô? Vai lá. Posso me apresentar. Então, eu sou colega do Rodrigo, a gente estudava junto na Gaia. Acho que eu conheci o Rodrigo quando ele estava fazendo o trabalho final que tem na Gaia, né? Sobre justamente esse tema que ele está abordando aqui no Instagram de uma forma tão legal, da dependência química. E eu lembro que eu me interessei muito por esse tema, porque eu gosto bastante de refletir sobre as compulsões do mapa, né? Então, eu sou Heloísa, eu faço astrologia, trabalho com astrologia há alguns anos, e hoje eu me considero mais uma terapeuta holística do que só astróloga, porque eu estudei outras coisas paralelamente. E é isso. Que legal, que legal. Seja bem-vinda, muito mais que bem-vinda. Aí eu sempre ligo antes, né? Pra gente combinar e traçar mais ou menos o que a gente vai falar. A gente acabou que tava conversando aqui, aí um falando do mapa do outro, aí assim, alô e tal, assim, o mapa e tal, falou. Falar de astrologia é apaixonante. Eu, particularmente, me apaixono, assim, no sentido de desvendar e de trazer de uma forma tão lúcida esse mistério, né? Dessa intimidade, né? Cada um com a sua peculiaridade. E aí hoje a gente vai falar da Lua, né? Então a Lua, no mapa astral, a sua representação e o que ela significa, né, para cada um, né? Lembrando que a gente vai falar de forma genérica, né? Cada pessoa tem seu próprio mapa astral, e aí precisa da interpretação do mapa astral individual de cada um. Mas já dá para a gente trazer essa ideia aí. E aí, o que você me diz da Lua? Me fala. Então, a Lua, quando eu comecei a estudar astrologia, eu estava até falando do Rodrigo antes da gente começar, né? Eu me surpreendi, porque tinham coisas no meu mapa que eu não entendia. Eu falava, nossa, não tem nada a ver comigo isso, e aí, né? Eu não sou dessa forma, tem uma coisa aqui que está faltando. E aí, quando eu descobri a Lua do meu mapa, que é muito diferente do resto do meu mapa, falei, tá explicado, né, de onde vem. Então, a Lua muitas vezes causa isso, quando você está falando com as pessoas que a gente atende, ou quando a pessoa está pesquisando sozinha aí sobre astrologia, e vai ler a definição da Lua como o que a gente busca se nutrir emocionalmente, como grande parte do nosso inconsciente, né? Não é só a Lua, o nosso inconsciente, mas ela demonstra muito reações instintivas aí que a gente tem, talvez até a nossa criança interior. E aí, quando você observa isso, o signo dessa Lua, você consegue ver compulsões que você tem que muitas vezes não aparecem em outros elementos do mapa, e aí de repente vem aquela rasteira da Lua, né? Que você fala, nossa, agora tá explicado de onde vem essa minha emoção e essas coisas esquisitas aqui dessa criança, assim, buscando atenção dentro de mim. Então, a Lua é considerada isso, essa busca por nutrição emocional. Ela representa como que a gente busca isso e o que está ali nos motivando a seguir também de uma forma inconsciente. Legal. É isso aí. Eu tenho a Lua em Libra, né? Estava te falando, eu tenho a Lua em Libra. E o lance de estudar astrologia, pelo menos para mim, né? O primeiro olhar é para o próprio mapa, como você falou. E Uhum. aí, aquela coisa assim, assim, nossa, eu sempre tive isso, nunca prestei atenção, né? Então, a Lua, para mim, ela significa esse lance, assim, de trazer à tona esse inconsciente, né? Da percepção dessa carência, né? Então, eu com a Lua em Libra, tenho a carência, assim, no sentido de buscar ser aceito, buscar ser agradável, uma preocupação excessiva sobre o que os outros pensam, de ficar preso, assim, no que é importante para o outro. E depois que eu percebi, eu falei, nossa, é, batata, né? Muito, muito eu, né? E aí trazer a consciência disso muda tudo, né? Porque quando eu percebo, eu estabeleço um limite, né? Até onde aquilo me traz benefício e até onde já cai no lado de condicionamento, de prisão e todo esse processo, né?
E aí o lance de, você falou assim, quando o vento tomou a rasteira, né? E aí eu acho engraçado que já tá no consciente, né? Se esqueceu, passa, ele vai, nossa, olha eu aqui de novo. Eu fazendo, eu buscando, no caso, meu vida, né? Olha eu buscando a aceitação de novo, né? Olha eu passando do meu limite, né? Acho que é isso, né? É um trabalho diário, acho que todos os elementos do mapa são, né? Dependendo ali de como que você tá, qual ciclo, tem ali um desequilíbrio. Mas a Lua costuma muitas vezes a nos surpreender nos momentos de insegurança, né? Ela representa muito esse movimento da maré mesmo. Então tem momentos que tá tudo bem, tá tudo dando certo, e tem uma coisa ali mexendo, e a gente não sabe o que que é, e muitas vezes é que a gente esqueceu de nutrir essa Lua de alguma forma, né? Fico imaginando você, que tem muita coisa em Sagitário, então todo esse elemento de fogo aí, vamos, 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 grandes metas, se ignora um pouco essa área de Libra do seu mapa, pode realmente vir essa carência muito forte, né, Rodrigo? Não, vem sempre, vem sempre. Eu sinto, assim, uma sensação de insegurança, assim, eu começo a olhar pelo... Porque o lance em Libra, né? É muito pelo olhar do outro, né? O que o outro observa em mim, né? O que o outro percebe em mim. Então, é muito... Aí, de repente, dá insegurança, né? Porque Sagitário não tá nem aí, ele sai fazendo, vamos, 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 e depois a gente vê o que dá. E aí, de repente, o Libra acorda, né? Opa, pera, calma, calma. Diplomacia, menino, volta e o outro. Calma. E aí tem essa dualidade, né? Sim, e a minha lua, ela é muito diferente do resto do mapa porque ela é em peixes, né? Então ela tá num elemento de água, que é um elemento já que quando a gente fala sobre essa questão, assim, do inconsciente, né? As luas em água, elas tendem a serem mais, assim, complexas de explicar e da gente conscientizar, vamos dizer assim, o que que elas querem, né? Porque às vezes é só uma sensação e você nem sabe de onde está vindo. Então, imagina, eu tenho um mapa com muito ar, e aí vem essa luazinha de água aí, lá do outro lado do mapa, chamando a atenção, pedindo para olhar para ela, querendo fazer pinturas, refletir sobre a vida, e o resto do mapa, vamos, vamos, vamos. Então, ocasionalmente, ela me puxa ali para entender um pouco mais sobre questões simbólicas sozinha, sabe? Essa introspecção da lua de água, né? De precisar ter o seu momento de se recuperar e de refletir sem mais ninguém. E o resto do mapa em ar querendo conversar, querendo trocar. Então tem ciclos que são bem, bem delicados. Legal. Tem um povo aqui, ó. A Janise, a Paulinha Arruda também. Tem um povo aqui. Oi, Paula! Quanto tempo? As boas-vindas pro povo aí. Tá falando da Lua. A Elô tá trocando essa ideia. Tô super feliz, assim, ele aceitou, bateu esse papo. E aí o tema é a Lua, seus condicionamentos e suas prisões, né? E a Lua, no sentido humanista, né, da astrologia clássica, ela é muito esse sentido o Jung, ele tem uma frase muito, que eu sempre uso ela, né? Ele fala assim, enquanto não tomarmos consciência, o inconsciente vai continuar controlando nossas vidas e a gente vai chamar isso de destino, né? E eu acho que a Lua, ela simboliza esse inconsciente, né? Dessa carência, dessa criança interior, como você colocou, e a nossa necessidade de maturidade, né? De passar disso, né? Então, a Lua, ela é bem significativa no mapa nessa passagem, né? De menino para alguém que consegue lidar com as suas próprias emoções, para alguém que consegue gerir e assumir, né? Porque eu acho que ela é mais nociva quando a gente não admite ou não assume ela, né? Porque quem é criança quer fingir que é adulto, né? Então, quando a gente finge que está tudo bem, está tudo resolvido, é onde a gente tem mais fragilidade, né? Para demonstrar. Sim, a Lua, assim como outros elementos do mapa que são mais assim voltados para o inconsciente mesmo, a gente tende a deixar de lado e ir fazendo as coisas, né? E aí, aquela vontade de ir para terapia, que todo mundo fala, você precisa de terapia, moço, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, não preciso, eu não quero me matar. Tá tudo certo comigo, né? Tem essa lenda, assim, só vou pro terapeuta se eu estiver enlouquecendo ou tiver um grande problema. E aí esses diálogos não acontecem com o nosso inconsciente, né? E a Lua, assim, é fundamental ter esse diálogo com ela para entender essa maturidade emocional que você falou, né? Entender que nem sempre é algo que você vai entender pensando. Na verdade, a maioria das vezes você vai sentir, vai observar, de novo tem essa angústia, não sei de onde está vindo, mas quando eu faço isso eu percebo que tem ali uma resposta, um alívio, ou até mesmo piora, né? Então esse diálogo é muito interessante da gente observar no nosso próprio mapa, mas também com as próprias terapias, pode ser uma forma de abraçar essa lua, né? Sim. E aí de condicionamento, como você vê o lance do condicionamento que a Lua traz? Pensar que ela acaba tendo aí uma ligação muito forte com o sistema de nutrição, né? Então, dependendo de como a gente busca se nutrir,
ela acaba gerando, assim, se a gente tem um condicionamento no mapa de uma nutrição que quer ser muito nutrido, a gente precisa ser muito nutrido, acaba que vai gerando uma certa compulsão, né, por aquilo. A gente não consegue lidar muito bem com o resto do mapa para conseguir liberar essas energias de uma forma mais saudável. Então acaba aparecendo, por exemplo, até compulsão alimentar, que é uma coisa que a gente estava conversando outro dia, né, que eu observo muito no sistema, assim, de, por exemplo, como que a mãe amamentou o bebê, né, dá para ver ali no mapa da criança, no nosso mapa, como que a nossa mãe estava quando estava amamentando a gente. Não que aconteceu depois, se a gente pensar que a gente veio com um mapa, e ali naquele mapa estava registrado uma certa tendência, e aí a gente tem uma mãe que respondeu a essa certa tendência, a gente filtrou daquela forma, vamos supor, se essa criança estava lá sendo amamentada, no momento em que a mãe estava muito agitada, e essa lua ali está correspondendo àquilo, e precisava ser mais nutrida, isso pode gerar uma certa angústia, né? Que a pessoa vai ficar o resto da vida buscando se alimentar disso. Então, quando a gente estava até conversando sobre vício, eu olho muito mais a Lua para o vício do que o Netuno. O Netuno, para mim, é o segundo passo, e para você já é os dois bem caminhando junto, né, Rodrigo? Então, eu costumo dizer para os meninos que a Lua, ela, dentro de uma metáfora, né, para trazer esse papo, eu falo sempre assim que a posição da Lua, ela mostra onde é que a doença da adicção está escondida. Eu faço uma analogia no sentido de falar assim, a posição da Lua no mapa astral de cada dependente químico, de cada adicto, ela demonstra onde é que está escondida essa carência, onde é que está escondida essa dependência. Então, a pessoa ela tem uma dependência emocional, ela não consegue lidar com essa dependência, né, pessoalmente, e ela tem como hábito o uso, né, a dependência em si. Então, por exemplo, uma pessoa que tem a Lua em Áries, ela tem a necessidade emocional de disputa, de ser a primeira, de brigar até, de discutir, de se fazer valer, de ter esse ímpeto, né? Do desafio, né? Do desafio. E se ela não tem consciência, a adicção, né, a dependência, no meu caso, né, a dependência química, ela se esconde por detrás disso, né? Então, essa carência de não conseguir se prevalecer, de não conseguir ser primeiro, é descontado no processo do vício, né? Entende? Tem esse paradoxo, né? E assim eu vou indo em todos os signos, né? Então, para mim, fica muito... Porque a astrologia eu acho ela perfeita, assim. Eu sou apaixonado, mas eu sou suspeito, né? Eu até evito de ficar falando muito, eu fico só confabulando na minha cabeça pra falar disso, né? Mas eu tive a oportunidade de participar de alguns estudos de caso. Eu trabalhei em clínicas, né? Trabalho em clínicas e tal, então tive o privilégio, assim, de estar numa reunião multidisciplinar, onde tinha psiquiatra, psicólogo, terapeuta, conselheiros e tal. Então a gente pegava cada caso e ia discutir cada caso, né? Cada cliente, né? Cada assistido, para saber a estratégia, para saber como é que ia ir no tratamento e tal. E dentro da psicologia tem alguns testes, né? Deve ter alguns testes psicológicos para entender o interior da pessoa. Então, a pessoa vai responder esses testes, né? Geralmente são tabelas, né? E aí sai numa neuro, né? A resposta sobre a personalidade da pessoa. E o mapa astral, ele traz isso sem que a pessoa precise responder diretamente. Ele já vem impresso, tem aqui o mapa sobre a natureza, né? Então, nessas discussões de caso, cada um fala um pouquinho, aí eu lembro que o psiquiatra falava assim, muito meu amigo fala assim, e a opinião do astrólogo? Um senhor, né, bem lúcido, assim, e eu falava sobre o mapa, assim, esse discursinho era muito legal, né? Sabe? Perceber a eficácia, né, desse estudo, né? Como é trazido, assim, de forma séria. Então, eu vejo desse jeito, assim. Não, e é interessante porque muitas vezes a gente não enxerga mesmo a Lua, né? Nesse sentido, é um condicionamento. E aí, quando a gente começa a questionar a pessoa, mas você percebe tal coisa, que você tende a agir assim, quando tá ali sendo desafiado, ou quando tá sendo apertado por uma situação, né? Como que você fica? Como que é o seu sistema de reação no momento de insegurança, né? E aí a pessoa fica, entendi o que você tá falando. Agora eu entendi o que você fala dessa Lua, né? Porque o nosso consciente fica ali tentando que a gente não trabalhe isso, que a gente não elabore isso. Então, meio que na marra, ali dando exemplos, a pessoa começa a observar, né, essa tendência dela de reação, que é a Lua. Então, é bem legal pensar que essa coisa da dependência que você fala é uma forma de se manter conectado com uma emoção antiga, né? Então, a Lua, ela tenta trazer o familiar para a gente se sentir seguro constantemente. E muita gente acha que só a dependência de drogas é um problema, mas tem muito condicionamento em várias coisas que a gente faz, né? Várias reações emocionais nossas que a gente precisa observar.
Então, quando a pessoa vai procurar tanto o terapeuta quanto o astrólogo, ela pode elaborar isso e conseguir se acolher antes de uma crítica destrutiva ali. Ah, eu tô fazendo de novo. Então, distribuir um pouco essa energia de outra forma, né? Porque dentro da mesma simbologia astrológica, a gente tem várias possibilidades para a pessoa elaborar esse equilíbrio, né? Sim, 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 sim. É, porque eu particularmente, eu lido direto com o lado mais denso, né? Então, da dependência e tal, que aí fica mais escancarado, aquela coisa mais até, tem até um lance de moralidade. Mas é comida, relacionamento, às vezes o condicionamento de não se sentir capaz, ou de ter que ser submissa, ou até autocrítica severa. Todas essas prisões, né, que a gente, enquanto humano, é colocado, o olhar da Lua traz essa consciência, né, por essa carência, né, pela questão emocional, né, não tem outra coisa, né? Então, se não for astrologia, a gente vai olhar para a psicologia e também vai falar da questão emocional, da nutrição e de todo esse processo, né? Acho muito, muito legal. E aí, será que a gente consegue passar pela Lua no signo, não? O que você acha? Você acha? Não Você queria falar sei. mais alguma coisa? Não, eu acho legal a gente pensar, né, que a tendência muitas vezes é que se a gente tem um mapa com racional muito forte ali, né, com elementos de ego, que a gente fala de ego, tipo o Sol mesmo, Mercúrio, a própria Marte, se eles estão muito fortes no mapa, acaba que essa Lua perde, né, dependendo ali dos elementos que estão sendo equilibrados no mapa. A gente acaba demorando para olhar para essa Lua. Independente do signo que a gente falar aqui, é bom refletir isso, né, que esse equilíbrio é importante do mapa inteiro. Tem pessoas que eu atendo que a Lua é de terra, e aí o resto do mapa tá todo em água. E os elementos perdem de água. A Lua fica ali, a Lua em virgem, vamos, vamos, vamos. E toda a água do mapa, querendo investir em arte, querendo investir numa situação introspectiva, simbólica, enfim. E essa energia ali da Lua de terra forçando o mapa inteiro a fazer uma coisa diferente. Lógico, isso causando vários conflitos, né, emocionais ali. Então é legal, mesmo a gente passando lua a lua, entender como é importante esse equilíbrio, assim, que às vezes a gente vai falar coisas aqui que a pessoa já elaborou muito bem, porque tem um mapa que possibilita isso, outros não, né? Sim, sim. Então, a gente falou do condicionamento e assim, só para fazer esse link, que a compulsão, no caso, ela é resultado desse condicionamento, né? Então, a compulsão, ela se instala depois, né? Então, eu costumo brincar com os meninos, no sentido que, assim, começa-se numa fuga, né? Pô, eu preciso me saciar, eu não estou bem com o que eu estou sentindo, e um doce, né? Um olhar simplório, ele me alivia isso que eu estou sentindo, né? E aí, de tanto aliviar, eu passo a ficar compulsivo naquele doce, né? Então, ali, depois de um período, eu já não consigo mais. Então, a compulsão é estágio acima, né? Desse processo. Então, é Perfeito. uma coisa já no sentido da pessoa não conseguir controlar é, a vontade, né? Ela tem que fazer aquilo. Eu tenho que comer, eu tenho que ir, eu tenho que. Então, já é uma coisa que já está virando já virou um distúrbio, né? Quando fala de compulsão, porque já virou um distúrbio, né? Já está além, né? Sim, é bom dar esses nomes, assim, mais da psicologia certinhos, porque quando a gente vai observar, por exemplo, a astrologia kármica, a Lua acaba sendo relacionada muito à forma de condicionamento nosso de outra vida em que a gente sobreviveu. Então, mesmo que a pessoa não acredite em outras vidas, é interessante pensar, esse livro do inconsciente que eu abro, esse personagem principal, ele sobreviveu dessa forma. Então, eu vou escolher sobreviver em momentos desafiadores dessa forma também, né? Então, é bem legal essa distinção que você trouxe, não da compulsão, mas do condicionamento, bem legal. E aí a gente podia então começar a falar, acho que pelos elementos, o que você acha? Acho que fica Vamos lá. mais fácil, né? Tipo, então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui, tem uma luz estranha, tá. Então, as luas de fogo, acho que as luas de fogo você definiu bem, assim, né? Tipo, essa questão do desafio é muito importante para as três luas de fogo. Então, Áries, Leão e Sagitário, só que cada uma encara o desafio de uma forma diferente, né? Essa busca por se nutrir através do novo, do senso de aventura. No caso do Áries, acho que você falou bem legal, assim, de ter que buscar um desafio fora, tem que ter ali um estímulo externo constante. Às vezes tem o condicionamento de enjoar fácil, já reparei isso, né? Nas luas ao redor, assim, ai, nossa, isso de novo. Então vai lá e faz diferente. Não, tô entediado, né? É engraçado conviver com pessoas de lua em Áries. É. Eu costumo Já brincar reparou? eu costumo brincar com o Linhares, né? Eu costumo usar a frase assim, não mexe comigo.
O Goiás é muito essa coisa, tipo, não me desafia, né? Não mexe comigo, me deixa quieto. Não provoca, não me provoca, não mexe comigo. É pensar, né? Imagina, um elemento aí relacionado ao emocional, em um signo que fala sobre deixa eu fazer sair da minha frente, né? Com essa energia do herói, de querer resolver problemas. Muitas vezes o mapa ali é um mapa que a pessoa é mais quieta, mais tranquila, ela tem uma condição mais racional, vamos dizer assim. De repente, essa lua, ela vai aparecer, né? Em momentos talvez de briga, de discussão, ou simplesmente nesse momento de tédio. Né? Eu já atendi várias pessoas em que, dependendo do ciclo ali, ativou essa lua de uma forma a jogar tudo pro alto. Trabalho, casamento, porque estava segurando tanto essa vontade de vencer um desafio, que aí ela, não só ela, lógico, né, o mapa inteiro, o ciclo, enfim, teve essa vazão emocional, vamos dizer assim. Legal, né? Legal. E aí a gente pode falar então da Lua Leão também. Então a Lua Leão tem essa vontade de se nutrir por algo relacionado ao alto valor, a querer se valorizar, mas também tem um estímulo criativo muito legal, né, dessa Lua. Eu gosto muito de falar para as pessoas que tem um mapa que tem uma Lua Leão que está meio desconfortável, tipo, vai fazer um curso de teatro, vai trazer essa Lua para fora para a pessoa se sentir mais dona do que essa lua quer. Porque é uma lua que tem muitas vontades aí, e muitas vezes o mapa não tá deixando ela colocar esse rugido leonino para fora, né? Então é uma busca, muitas vezes, de nutrição emocional através da liderança, através de trazer aí um novo para projetos diferentes, né? Muita gente esquece dessa coisa do signo do leão, do novo, de trazer algo original, que vai dar valor para alguma coisa, e muitas vezes a Lua Leão se alimenta disso, né, de projetos diferentes, de criatividade mesmo. Como que você vê o condicionamento? Então, eu sou o profeta do Apocalipse, né? Eu falo do lado mais dark do processo, né? Mas no sentido, já no processo de construção, a Lua em Leão, a pessoa ela fica condicionada em chamar a atenção. Então, Subir no palco. ela está sofrendo aquela dependência, está dando aqueles prejuízos, e ela usa o prejuízo para chamar a atenção, muitas das vezes, dos pais ou de quem está gerindo o processo, né? Então, um processo meio vitimista, né? Isso, no sentido assim de ser dramático, você não sabe o que eu faço, você não sabe o que eu sou, você não sabe como é difícil. Perfeito. Ela dramatiza, né? Então, até em reunião com os meninos, eu falo assim, então, a Lua em Leão, o cara é extremamente, um monte de adicta, né? Ela fala assim, a Lua em Leão, o cara é extremamente dramático, ele gosta de chamar atenção, ele é o vítima, o mártir, ele quer perder o nível com a história da dependência dele, ele tem esse lance desse ego, nesse sentido pejorativo, né? E aí é legal que os próprios meninos falam assim, aí fala assim, quem é que já deu o mapa do menino, né? Fala, quem é que tem uma Lua em Leão? Aí fala, eu. Aí os outros meninos falam, nossa, é ele mesmo, nossa senhora. E tem esse aspecto, assim, né, desse drama. Só que é engraçado, mas o grande lance é que, assim, a pessoa ela fica presa nesse processo e ela não percebe. Esse que é o lance do inconsciente, né? Porque quem vem de fora, talvez com um olhar mais racional e julgador, né, fala, dramática, chama atenção. Só que quem está preso no ciclo não percebe o movimento, né? Então, eu vi vários casos assim, com a Lua em Leão. Tinha um menino na clínica, e o pai dele, do interior, o pai dele bem sucedido, polícia e tal. Ele estava numa clínica, e eu lembro que ele estava no pátio, ele começou a gritar, chama meu pai, chama a imprensa, eu não tenho que passar por... Se jogou no chão, literalmente se jogou no chão, assim. Ele fez um show, assim, parou, né, a clínica, né? Ah, não é possível, tem que ser leonino, né? Eu fui lá ver o mapa dele, eu vou leão. Essa investigação, né? Então, ver que, na verdade, assim, a parte inconsciente traz à tona a carência, e essa carência é colocada de uma forma que leva a própria pessoa para a disposição, né? E aí eu gosto de ter consciência, até os pais, né? De ter consciência e entender o caminho, porque como tem a simbiose familiar, né, de estar ali e não perceber, os pais também não percebem o que está acontecendo. E quando tem alguém de fora para ter um mapa astral, tem esse processo, esse condicionamento, a pessoa fala assim, puta, não é que é assim mesmo? E aí começa, alguém vai puxar esse fio da consciência, né? Começa a fazer um movimento para que isso não seja nutrido de forma negativa, né? Sim, é pensar que tem que dar um palco para essa pessoa, para ela brilhar por ela, para ela, e ela se satisfazer de estar ali nessa posição de poder, de exposição, mas pelo prazer de estar, não porque alguém vai dar o parabéns, não focando no fora, né?
Então é muito legal essa autossaciação, vamos dizer assim, dessa energia da Lua Leão. Acho que não só de Leão, mas até mesmo Áries e Sagitário, quando esses três signos de fogo, eles estão focados em algo por eles, pelo prazer de fazer, que é o que muitas vezes a gente deixa de fazer, né, das nossas luas no geral. A gente vai seguindo a vida e vai deixando as luas o emocional de lado, o que o emocional quer. Mas as luas de fogo têm muita vontade de fazer porque sim, dá licença. E quando é criança, os nossos pais, cala essa boca, né? Tipo, não fala, você tá falando muito, tá fazendo escândalo. A gente vai sendo muito tolhido. Não é culpa de ninguém, mas muitos clientes que eu atendo até nas oficinas da Lua, o estímulo é o contrário, é tipo, faz drama mesmo. Vai lá, coloca pra fora. É melhor você fazer drama do que você ficar gerando atrito no trabalho, emburrado, sem falar. O que está acontecendo, Lua Leão, sabe? Então, eu fico lembrando das Luas Leões de oficina, assim, que elas reclamam do trabalho e você percebe que é essa falta do outro observar para ela, ou do outro observá-las, né? E não assim, eu fiz, foi muito legal, que bom, eu sei que foi muito legal, não preciso de ninguém para me dar parabéns, né? Que isso seria o equilíbrio aí do leão. Fiz e tá tudo certo, né? Não preciso de ninguém me aplaudindo. Então, é interessante esse equilíbrio. E a Lua Sagitário? O povo de Sagitário não presta, né? A Lua de Sagitário é a Lua que ama a compulsão aí por viajar, né? Brincadeira. Mas tem essa relação de buscar um alto ideal. Acho que quando a Lua em Sagitário, ela acha uma filosofia, algo simbólico para ela explorar e refletir, começa a soltar muito do emocional dela, né? Nutre muito, assim, estudar algo diferente, estudar uma grande cultura, ter algo diferente para seguir, para ter uma grande meta. Eu acho que o Áries, ele gosta do desafio mais imediato, e o Sagitário já seria essa uau, né? Tem uma coisa maior para se seguir. E quando não tem isso, eu sinto que essas duas ficam com vazio ou ficam um pouco entediadas em esperar as coisas acontecerem, né? Tipo, é um grande ideal, e aí, até acontecer, você vai ficar esperando? O que você vai fazer até acontecer, né? Como é que você está dando satisfação diária para essa lua? E muitas vezes elas se frustram em não estar acontecendo ali no dia a dia o que elas querem, né? Como que você vê no mapa do seu trabalho, quando você pega uma pessoa com essa lua? A lua em Sagitário, a dependência química, a adicção em si, ela se esconde no descontentamento, né? E aí você vê um descontentamento crônico, né? A pessoa não está satisfeita com nada, está sempre faltando alguma coisa. Mau humor, né? Um mau humor, às vezes buscando algo mais. Então ela está sempre com um olhar além, né, do horizonte, tem essa coisa que tipo, não tá legal, eu preciso de algo, eu preciso de aventura, a minha vida não faz sentido, isso aqui não faz sentido, ela está sempre filosofando, buscando esse algo, assim, e aí eu até brinco, né, no sentido de dar descontraída, eu vou fazendo eu brinco um pouco, puxa, aí senão fica muito denso também, né, o processo, e aí eu brinco no sentido assim que o adicto, né, com a lua em Sagitário, ele é o Addict Johnny, em busca do barulho perdido. Uma analogia metáfora, em busca falando, velho, tá tudo certo, velho, tá tudo bem, vamos, né, agradecer pelo agora, né, por esse milagre agora, né, e aí tem essa busca, né, busca desse é muito além, assim, é muito utópico, né? A lua em Sagitário, o condicionamento, ele queria essa utopia, né? Essa coisa que você olha e fala assim, não é possível, sério, assim, não, eu preciso desse algo além, assim, e tal. Esse condicionamento, né? Sim, é verdade. E eu acho interessante refletir que se a lua muitas vezes representa a nossa mãe, né? Como que a gente sentiu, como que a nossa mãe demonstrava amor pra gente, ela nutria a gente, pensar que essas três luas de fogo aí que a gente acabou de falar, tem a mãe que fala, não dependa de ninguém, vai lá e segue sozinho, que seria essa lua em Áries. A mãe que, meu filho, você é o melhor, você é o incrível da Lua Leão. Brincadeira, mas um pouco de verdade aí. Mas tem essa coisa de estimular o valor, né? Estimular essa criança a expor a originalidade dela muitas vezes no mundo. E a da Lua em Sagitário, assim, 99% dos clientes que eu converso é a mãe que estimula os estudos, estimula essa busca por algo maior, né, como amor, tipo, demonstrava amor estimulando e falando e apontando coisas assim, até mesmo, vamos viajar, a gente ainda vai para aquele lugar, meu filho, sabe, aquele sonho, né, inalcançável, assim, é bem legal refletir isso, né, você percebe isso quando você pensa na sua mãe? Na sua lua Libra? Sim. A minha mãe, no caso, ela tinha uma preocupação
eu lembro de frases, assim, no sentido assim, tipo, olha, você não pode fazer assim, os outros não podem te ver assim. Olha o que os outros vão dizer, né? Você não pode ter uma colocação no sentido da educação, sempre terceirizando, você, olha, você tem, olha o que os Essa outros vão frase pensar é que é muito linda. diferente, né? E depois que eu comecei a estudar, eu percebi, eu falei, nossa, perfeito, né? Minha mãe, a preocupação dela era esse lance, assim, era por esse viés que ela vinha, né? Porque, olha, você não pode fazer isso, porque o que os outros vão pensar esse contexto, né? E aí, quando fica muito claro, né? O olhar do outro, né? Sim, nossa, essa frase é muito comum de Lua Libra, muito comum mesmo. De Lua Virgem também, muitas vezes. Tipo, o que que as pessoas vão pensar? Opa, desculpa, alguém me ligou. Então, seguindo para as luas de terra. Sim. Então, aí a gente pode falar da luazinha, lua de touro, então. Tem alguma pessoa aí que estava assistindo e a lua touro pode comentar, vão falar, a lua de touro come muito, mas calma, não é bem isso. Então, a lua de touro, ela busca muito segurança, né? Eu acho que é uma das luas que precisa ir aterrar bastante o sensorial, assim, sentir bastante para se sentir nutrida. Então, ter coisas para se sentir mais seguro é importante. Às vezes a gente pega um mapa em que a pessoa tem um desapego muito grande com a matéria e essa lua de touro tá ali desesperada para que a pessoa tenha um momento de mais presença, né, para sentir o que está acontecendo na vida dela, que seja, por exemplo, um momento para cozinhar, um momento para comprar algo importante, até mesmo ter mais segurança financeira, isso é muito importante para essa lua. E é comum, muitas vezes, pessoas de lua touro que eu atendo realmente se sentirem assim mais conectadas com a arte, né? Quando elas estão ali por elas, entendendo todo o emocional com as cores, com as texturas, até mesmo com a culinária, que elas começam a trazer para o dia a dia. Como que você vê do seu trabalho? A lua em touro, eu estava aqui pensando, estava falando, eu estava pensando, né? É, pelo olhar, já porque quando eu falo do meu trabalho, eu já está no estágio já mórbido, né, do processo, né? Então a gente já vê já o lado bem negativo da lua exercendo aquele, não, aqui a parte pior, assim, tá ali já tá instalada. E em touro tem um lance, assim, do condicionamento por ele só, assim, a pessoa ela tem uma extrema dificuldade de fazer algo diferente, ela fica ali, ela não quer sair do lugar. Tem a necessidade emocional de estagnar, assim, tipo, uma preguiça, uma falta de ânimo de fazer. E aí você fala assim, vamos tentar fazer diferente, só de imaginar e fazer, ela fica presa e condicionada naquele estágio, assim, difícil a mudança, assim, dificuldade de mudar, dificuldade de transpor, ela para e fica ali, presa, né? Presa nesse sentido, né? De não se permitir, né? A lua em touro é uma das mais difíceis, assim, dentro desse processo que eu vejo. Ela e a de escorpião, pela densidade, a gente vai chegar no escorpião, mas no sentido, assim, de não se permitir a mudança. Assim, tipo, esse medo de não saber o que vai dar entre um estágio e outro é aterrorizante para a pessoa assim mesmo. Aquela frase clássica, né? Mesmo estando na merda, essa merda aqui para mim ela é comum. Eu estou bem aqui, deixando meu sofrimento, deixa eu quieto aqui. E não se permite, né? A passar, né? Desse processo, né? Ela não abre, né? Sim, perfeito. E é pensar que às vezes o condicionamento dessa lua é trabalhar muito, né? Ser extremamente produtiva como uma forma de estar o tempo inteiro ocupada. Então é muito interessante esse 880, de estar ocupada demais e de repente sente um vazio e fica nessa preguiça, assim, né? E é isso, é um estágio muito demorado. Não só por ser de terra, mas por ser de signo fixo, né? Assim como o leão que a gente citou antes, ela tem essa resistência à mudança, né? Sim. O Fabrício tá aqui, o Fabrício, né? Tá aqui, tem a ver com os extremos, né? De grande resistência, ele concorda. Exatamente. E depois nós temos aí uma luazinha em virgem. Que aí a lua virgem que eu tava falando, né? Que às vezes eu pego os mapas que eu falo, o que tá acontecendo com essa pessoa? Não é possível. Ela é toda aqui de câncer, toda de peixes, e aí a lua virgem lá, andando no mapa inteiro e trazendo várias inseguranças de tudo que essa pessoa quer colocar no mundo, né? Então a lua em virgem tem essa questão de se nutrir muito com a organização mesmo, é o clichê mesmo, né? De precisar ali buscar coisas para fazer que ela vai sentir que está se aperfeiçoando. Muita gente acha que isso é quase um toque de uma forma nociva dessa energia virginiana,
Mas é sempre interessante pensar, eu acho que o signo de Virgem está muito relacionado com a questão do plantio, né? O quanto que a gente precisa que o plantio saia certinho ali, de uma vila, por exemplo, para todo mundo ficar alimentado, né? Então, quando você olha para isso, você pensa de uma forma diferente para essa relação de Virgem, assim. Tem que ter o perfeccionismo para que as coisas sejam mais produtivas e todo mundo se beneficie com isso. E aí, imagina, se a Lua tem essa relação nossa de nutrir o outro também, muitas vezes essa autocrítica da Lua em Virgem é muito alta, né? Para conseguir não só se auto-aperfeiçoar, mas também colaborar melhor com o mundo. Então, eu sinto que é a Lua do toque, muitas vezes, assim. Acho que 70% das pessoas que eu atendo têm uma tendência a toque aí, com essa Lua. Do lado de cá, a Lua em Virgem, ele se torna um pouco cruel, assim, no sentido de ser crítico severo. Então, como uma forma de defesa, eles pegam as relações mais próximas, que estão envolvidas ali dentro daquele problema, no sentido emocional, e começam a ser críticos severos. Não, mas tem tal pessoa que faz isso, minha mãe também faz aquilo, minha mãe não sei o quê, meu pai também... Aquela lógica excessiva. E tem uma argumentação, e tem detalhes, né? Não, mas você não sabe, porque isso. Você não sabe, beleza, e você? Não. Você não sabe, o pai também, isso. Então tem um senso de defesa pautado na crítica severa do ambiente, né? Ele se apega muito. E, na verdade, demonstra o medo de se olhar, né? Esse receio, né? De se permitir assim ser, né? Eu vejo muito. Então tem essa crítica severa do ambiente e principalmente das pessoas com quem convive. Então, eu costumo brincar, né? O adicto com a Lua em Virgem, ele é extremamente perfeccionista no sentido de se defender, né? Ele busca o extremo da perfeição em tudo, para depois justificar, tá vendo? Então eu também posso fazer eu também posso, né? Então não vem falar muito, não, porque isso, porque aquilo e tal. E é muito, puxando um pouquinho para ficar um pouquinho mais... porque a relação da adicção, da dependência química, qualquer dependência em si, ela nunca é solitária, assim, nunca é um indivíduo sozinho, né? Sempre tem uma relação familiar no contexto, né? Mesmo que não seja no convívio direto, mas sempre tem uma origem familiar. Então, eu costumo ver que tem uma teia, né? Uma teia emocional, onde várias pessoas da família estão ligadas naquele contexto de condicionamento. Então, o que eu estou tentando dizer assim, que várias pessoas nutrem aquela falência, né? Então, tem um indivíduo que simboliza a falência familiar, né? Que é a lixeira emocional da família. Porém, tem toda uma rede, né? Familiar que sustenta aquilo, né? Então, é a lixeira emocional da família, né? Então, você vai conversar com a mãe tem a lixeira, então todos têm uma ligação direta com aquilo, né? E aí, a Lua em Virgem, para mim, ela simboliza essa teia emocional, e a pessoa que tem a Lua em Virgem que está adoecida, ela explica essa teia com muita facilidade. Ela fala assim, não, pera, então vamos conversar. O meu pai faz isso. A minha mãe também faz isso. O meu irmão também. Então ele começa a explicar a teia emocional para justificar com perfeição, é óbvio, né? Com perfeição o porquê do resultado, né? Então, o controle, né? Achando que isso vai necessariamente... Sim, e achar que ele está se defendendo. Sim, e achar que isso necessariamente vai protegê-lo no futuro também, né? O que é uma ilusão. É impossível, mesmo controlando tudo ali, porque a maioria das pessoas com algo forte em Virgem no mapa está tentando se aperfeiçoar e tentando mostrar algum serviço para a humanidade, mas muito por si só, né? Eu quero me aperfeiçoar aqui, estou fazendo, que bom que vocês estão aproveitando, legal, mas em alguns momentos isso vira a chavinha para esse controle excessivo. Eu vou fazer isso então logo, quando algo fora não acontece dessa forma, dá esse... Peraí, mas eu fiz tudo, aí traz as listas, né? Como assim? O que está acontecendo? Olhando essas listas, não bateu, né? Dá um tilt na pessoa. É isso aí. Não existe, passa, não existe. E aí, então, a gente tem a última luazinha em Capricórnio. Eu sinto que a lua Capricórnio, ela tem uma questão com a escassez muito forte, né? Então, é bem comum, assim, a pessoa ter dificuldade em se nutrir com o que ela já tem. Muitas vezes ela acha que vai faltar, ela fica muito pautada no futuro. Né? Então eu percebo que as memórias, de verdade, assim, das pessoas que eu atendo, as memórias
ali do momento da amamentação, eu fico fazendo umas perguntas, né? Ah, sua mãe estava assim, como é que estava sua mãe? O estado da sua mãe estava assim, assim, assado, quando você, né, estava sendo amamentada, quando você veio. E geralmente bate muito com a Lua Capricórnio essa sensação de crise financeira ou de estar precisando se doar demais para o mundo. E é bem interessante que muitas vezes essa pessoa que tem uma vida super confortável, ela tá aí com esse emocional que está falando, vai, faz mais. Você não chegou no seu limite ainda, vai. Precisa de mais na conta. Não gasta, volta, né? Então tem toda essa insegurança com a matéria, mas muito voltada não só para responsabilidade, que é uma coisa bem comum dessa lua também, eu estou sendo responsável, não estou, mas pela essa questão da falta, garantir que nada falte. Você sente isso também, essa relação dessa lua Capricórnio? A Érica tem a lua em Capricórnio, é isso que ela colocou aqui? Olá, Érica. Fala aí, Érica, se você concorda. Você se identifica? A lua em Capricórnio, sim, tem esse anseio, né? Por algo que falta. Mas eu vejo principalmente um distanciamento emocional, que a pessoa não se permite a sentir. Assim. Porque quando eu falo de cura, não cura, né, mas de transpor a dependência química, né, sair dessa vibração de começar a vibrar no sentido de escolher, decidir a vida, esse processo ele vem através do emocional, porque o emocional verdadeiramente é o que traz a consciência. Então, assim, no pensamento a gente elabora, a gente conceitua, a gente argumenta, mas o aprendizado ele vem através do sentimento, né? Então, eu passei, eu senti e eu aprendi com aquilo, né? Então, é através do sentimento que a gente aprende, né? As questões, né? Principalmente de questão de relacionamento e todas essas questões mais profundas. E a lua em Capricórnio, que eu vejo muito a pessoa não se permitir sentir, assim, ela cria uma barreira firme, né? No sentido assim, eu não. E aí, tá tudo bem com você? Legal. E não sei. Ele é quase que frio, né? Ele cria por medo de se permitir a sentir, né? Então, porque principalmente no dependência química, então a gente usa muito o paralelo da falência, do fundo de poço, para trazer a todo o sentimento de aprendizado, né? Então, olha o que você passou, olha o que aconteceu, olha o que você causou para sua família. A gente vai puxando essas questões para trazer a luz da consciência. E a lua em Capricórnio, ela não se permite, assim, ela olha tudo de cima, assim, aparenta até um ar de arrogância, mas na verdade ela não se permite ao capricho de descer ali para não. Estou bem aqui, tá tudo certo, vamos falar de outras coisas, tá? Tem esse sistema de defesa muito grande, assim, sentido emocional, né? Muito. Sim, tem essa relação com a secura mesmo, né, do signo de Capricórnio, de não querer se permitir sentir para as coisas acontecerem. Só que o que eu percebo é que, como o emocional, essa questão que você trouxe do emocional como experiência, né, as luas de terra, elas realmente precisam mais da experiência. A experiência, tipo, aconteceu, tá, check. Eu senti. Tem essa demora da terra ali, né? Eu lembro daquela vez, tá. Então, e eu acho que é isso. Talvez o tempo para as luas de Capricórnio, quando elas se permitem, de repente vem, né? Um super insight, assim, vai somando e de repente, agora eu entendi essa montanha que eu tava subindo. Agora eu tô conseguindo ver de cima mesmo, esse emocional, né? Mas eu acho que demora, tem esse afastamento, esse medo da água que pode vir. Mas aí eu já fico com vontade de falar do mito do Capricórnio, que tem aí a cauda também, mas vamos deixar para depois, né? Não vamos falar disso hoje. Falar. Não, mas pensar que quando essa lua ela se permite experienciar, nossa, ela consegue levar isso para outros níveis do mapa, para outras áreas do mapa, né? Ela consegue colocar o emocional com mais maturidade, não fica nessa relação de escassez puxando de uma forma inconsciente, né? Eu percebo muito isso com pessoas que você olha para elas e fala, nossa, elas são tão leves, com uma lua Capricórnio. E aí, de repente, você vê onde que a lua Capricórnio tá ali, meio que quase um buraco negro, sabe? Deixando a pessoa condicionada no passado, ela não avança, com medo do que vai acontecer, o medo. Mas quando dá a chave de virada, nossa, aí ela, tipo, larga trabalho, ela larga o que tem que largar, mas de uma forma, assim, que ela vai ter o tempo dela de entender o emocional. E é aquela pessoa que pega firme na terapia, apesar do que você tá falando aí, eu vejo que eles pegam, quando eles assumem isso, vai bem firme, bem responsável, né? Você percebe que as pessoas que têm a lua em Capricórnio, elas levam mais a sério o processo de busca.
Eu acho que elas conseguem, quando elas decidem, elas falam, tá, então eu vou levar isso como uma tarefa de casa, pra minha maturidade. E aí elas seguem. Não necessariamente elas se entregam totalmente ao processo, mas elas seguem, elas continuam, é o que eu percebo, a cada retorno. Sim, sim. A Érica pediu pra você falar o mito da cauda do Então, Capricórnio, eu né? não lembro direito, mas ela pode pesquisar sobre a cabra malteia. Acho que se o Fabrício tiver aí, pode até me corrigir, que ele deve saber mais do que eu. Mas é que ela tem uma cauda, né? Se vocês forem ver o símbolo de Capricórnio, não é só a cabra que sobe a montanha. Quando você percebe a cabra subindo, com os quatro, né? As quatro patas, é bem mais fácil, né? A cabra do Capricórnio, ela tem uma cauda que parece de uma sereia. E tem aí alguns mitos em que tem um dilúvio e ela consegue nadar e ela fica aí no topo da montanha nadando também. Então tem essa relação com a adaptabilidade muito forte, né? Com as cheias mesmo, assim, de se esforçar para ter um momento de abundância, mas não necessariamente bem rápido e com sorte. Então é bem legal, assim, as pessoas de Capricórnio entenderem, não só a Lua Capricórnio, mas quem tem Capricórnio forte no mapa de alguma forma, conseguir ver que a experiência é para algo positivo também, não precisa ficar só pensando no medo e no que tem que fazer, e na responsabilidade, não. Pode pensar de uma forma, não vou falar positiva, né, mas de uma forma mais neutra, sem focar tanto na falta, porque realmente é uma insegurança muito forte aí, referente à matéria. Érica, você pode falar sim ou não, mas é o que normalmente dá um check aqui, né? O medo de ficar sem, o medo da dependência, inclusive, né, dependência do outro. Tem que se mostrar independente emocionalmente, independente financeiramente, tem uma pressão muito grande. Eu gosto de pensar nos opostos, né? Nos opostos complementares, né? Então, Uhum. naturalmente, Capricórnio tem o símbolo, o signo de Câncer, né? Que é o E tá ali no maestria do polo. sentimento, que está ali no polo oposto. E aí, em tempos de atendimento, eu busco o oposto para falar assim, quando você conseguir tocar aquele lado de lá, nem que seja um pouco, você está próximo de quem você precisa ser, né, nesse tempo de evolução, né? Claro que uma lua em Capricórnio nunca vai ser uma lua em Câncer, né? Mas quando te permitir a sentir, ela traz uma evolução para esse Capricórnio, que é o símbolo dessa mitologia, né? Ele traz uma evolução no sentido de se transformar com outro nível, né? Uma responsabilidade sem medo de tocar a emoção, né? É uma mutação, né? Capricórnio, extremamente responsável e sem medo de se permitir a sentir, né? Exatamente. E aí começa a andar com maestria, né? Exatamente. E é sempre interessante pensar, né, que em alguns mitos a cabra malteia foi que supostamente amamentou Zeus. Então tem aí uma coisa de nutrição relacionada a Capricórnio que dá para ser explorado. Só que ela nutriu não foi qualquer ser, né? Ela nutriu o Deus que virou depois o Deus do Olimpo. Então que trouxe algo novo, né? Que rompeu o que estava ali sendo estabelecido pelo Saturno. Então tem aí uma questão de dá para se entregar de forma responsável, Lua Capricórnio, tá tudo certo. Você pode deixar as coisas acontecerem e dá para sentir. É responsável sentir, né? É um pouco isso. Legal, bem legal. E depois, E depois, então, nós vamos para os signos de ar. ar, é isso aí. As luas de ar, Então, as luas de ar. acho que são umas luas muito mal faladas, na verdade, né? A lua Gêmeos é muito mal falada, pelo menos eu percebo. O pessoal chega, que eu tenho uma lua em Gêmeos, já começa assim, já começa nervoso na sessão. Mas a lua em Gêmeos, ela tem, acho que, algum mito é com Gêmeos no geral, já percebi. Não só a lua, mas o Sol em Gêmeos também. As pessoas sempre falam, fulano era de Gêmeos. Eu tinha Vênus em Gêmeos. Você sabe o que significa Vênus em Gêmeos? Não, mas era em Gêmeos, sabe? Tem uma implicância aí com esse signo, por causa da suposta instabilidade dos Gêmeos, né? A suposta mutabilidade. Mas então a lua em Gêmeos, ela tem essa necessidade de se nutrir muito com conhecimento, né? Mas conhecimentos rápidos, tem essa questão de precisar ter. Eu sempre falo, vai fazer curso, pelo amor de Deus. É uma compulsão sua, faça. Brincando um pouco, porque a pessoa às vezes chega culpada ali, nossa, eu gosto muito de aprender, eu tô sempre fazendo curso, não é possível, eu não vou parar nunca. Tá tudo bem, pode fazer vários cursos, não tem problema, né? Desde que você não tenha aí consequências financeiras. Mas pensar que então é uma lua que que nutre as emoções, que entende as próprias emoções através das palavras, através de histórias, através das narrativas. Então, é bem legal essa lua gêmea sempre perguntar para os amigos e tentar entender e processar as emoções perguntando mesmo, né? Entendendo que pode demorar um pouco. Que é algo, acho que das 3 luas de ar, né? São luas que precisam trabalhar de outra forma as emoções, precisa passar por um filtro muitas vezes mental, né? Você aí como uma lua em ar, você pode falar sim ou não,
Mas é um filtro diferente, é um filtro assim que parece que passa pelo olhar do outro para a gente entender a própria emoção, né? Isso que eu percebo como uma chave do tipo, tá tudo certo, você não é frio por ter uma lua em Gêmeos, uma lua em Libra ou uma lua em Capricórnio. Você só às vezes demora um pouco a nomear essa sua emoção. Então, são pessoas que se beneficiam muito se nutrindo das palavras. Eu percebo que curso de escrita, escrever bastante, faz essa pessoa se entender e entrar num diálogo interno bem legal. E você, como você vê? Então, a lua em Gêmeos, do lado negro da força, né, já no sentido já de construção ali, né, do pessoal que eu atendo, eu vejo uma carência de ter ouvido, assim, a pessoa ela tem uma carência exacerbada de ter ouvido. Então, eu percebo sempre que as pessoas dependentes, né, que já estão no estágio avançado da compulsão, elas falam a ponto de não conseguir ouvir nada. Ela está sempre falando, ela está sempre explicando, sempre falando, sempre explicando, sempre falando, sempre explicando, sempre falando. E aí, até nas vezes que para um pouco e você pensa que está ouvindo, ela está elaborando a próxima fala. E com a próxima fala você percebe que ela não te ouviu mesmo. Ela não ouviu. Ela está falando algo que contrapõe o que você colocou. Então, o que eu vejo muito no estado de compulsão, né, é a necessidade de ter ouvido, né? No sentido já de exacerbado. Então, tá o tempo todo argumentando. E aí eu brinco no sentido que, assim, entre saber e conhecer tem um abismo, né? Então, a Lua em Gêmeos, ela tem muito o lance do saber, né? De forma superficial, né? Sei isso, sei aquilo. E a gente percebe depois que aí, na prática, a verdade é diferente, né? Então, uma coisa é eu teorizar sobre qualquer processo, né? E outra coisa é eu vivenciá-lo, né? Às vezes, a vivência, ela transpõe, né? Então, quando um aluno ingênuo consegue ouvir, né? Ela tem esse anseio, né? De ser ouvido, né? Quando consegue ouvir ou parar para buscar algo, ela consegue evoluir nesse contexto, né? Eu acho que a prisão mesmo é não conseguir ouvir, né? Ter essa carência. Né? E aí, ela assim, ninguém me ouve, né? Nossa, Pessoas, ninguém me ouve, como que ninguém me ouve? E tá o tempo todo falando, né? Falei, como que não te ouve? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. É, não tá tendo diálogo, mas eu tô te ouvindo. Isso, deixando claro para quem pegou depois, para não parecer pejorativo, né? Dentro do lado da dependência, né? Já no estágio avançado de compulsão, já no sentido assim, que na dependência, que eu falei no início, né? A lua, ela toma conta no sentido compulsivo, onde a pessoa está o tempo todo sofrendo essa carência de forma inconsciente. Então, através da lua, a gente consegue ver onde é que está essa compulsão, né? Onde é que está acontecendo isso, para dar esse caminho para que a pessoa consiga desatar esse nó, né? e é pensar também que tanto a lua de Sagitário quanto a lua de Gêmeos, elas têm uma questão da fuga, às vezes, né, de uma situação, assim, do tipo de querer trazer essa infância para situações para não aterrar ali, não amadurecer ali, não trabalhar alguma coisa e querer fugir. Então eu percebo assim, vou ser livre, vou para outro lugar mesmo, nananã, e tipo, não, você precisava olhar para isso e elaborar isso, né, em algum momento. Claro, a lua em Ares também pode fazer isso, mas eu percebo que muitas vezes é uma lua que decide, eu vou, ali vai ser mais leve, ali vai ser mais livre, então eu vou, vou fazer isso em outro lugar, não vou ficar mais aqui, né? Então tem um pouco de fuga, assim, mesmo para quem não tá nesse estágio que você estava falando, no dia a dia eu percebo que ela dá uma enganadinha, muitas vezes, assim, a pessoa não consegue conectar os pontos, aí ela acha que vai conectar ponto lá fora, né? Não se escuta e fica nesse processo fora de coisas novas, de novos cursos ou novos livros, enfim, novas pessoas também. Daí não consegue criar esse diálogo interno aí, do emocional dela. Sim, sim. E a lua Libra, então, você falou bastante sobre a lua Libra no início, porque é a sua lua, né? Então tem essa relação aí de se nutrir, observando muito o que o outro precisa, trazendo questões diplomáticas. Eu acho que é uma lua que se beneficia muito também com a harmonia, né? Com buscar se nutrir de coisas harmoniosas no dia a dia, a própria arte mesmo é uma forma dessa lua se nutrir. Você faz alguma coisa de arte, assim, que você sente que se conecta? De harmonia até visual ou não? Eu gosto de música, né? Eu gosto de música, assim. O ambiente também me encanta bastante. Tá boa-vinda pro povo que chegou, a Mônica chegou por aí. Para quem chegou e não O sabe o que tá Eric. rolando, eu tô com a Elô astróloga, a gente tá falando de astrologia, tá falando da Lua no mapa astral de cada um. Então, a Lua, em cada signo, ela fala dessa questão emocional, de como lida com a questão emocional, e também traz pra gente um olhar de condicionamento, de compulsão,
a gente tá trocando essa ideia para quem chegou depois e não sabe a lua onde está no mapa, manda um direct para Elô para mim, que a gente faz uma passada e descobre onde é que tá. É melhor que o astrólogo. Não fiquem olhando nos programas falando, essa lua é péssima para relacionamento, você nunca vai casar. Né? Por favor, não façam isso. Não façam isso. Consulte um astrólogo. Consulte um astrólogo. Consulte um astrólogo. Mas, enfim. E aí, a lua em Libra, para mim, eu até brinco às vezes, né, com a minha companheira, assim, sabe que eu sou bem viadinho, né? Eu fico sentindo essas coisinhas aqui. Pode rolar umas ilusões aí, né, do que espera do comportamento do outro. Sim, tem uma questão de companheirismo, de cumplicidade e tal. Não gosto de disputa, não gosto de briga, não gosto de discussão, não gosto de atrito. Eu gosto de harmonia, assim. Então tem um lance assim, que eu não gosto de. Nunca gostei de briga, de disputa, assim. Engraçado, é uma coisa curiosa. Gera muita insegurança. Então, eu sempre gostei de moleque, né? Então jogava basquete, jogava futebol, então, porque era um senso comum e até gostava de participar dos esportes. E eu percebo muito que, assim, quando tinha muita briga, muito grito, eu perdi o rendimento e perdi a vontade de jogar, porque eu não quero jogar mais. E não jogava mais, principalmente basquete, lembro que a gente ia pro Ibirapuera jogar, e aconteceu um negócio, tava muito briga, no sentido de querer discutir, querer xingar o outro, aquela coisa que fugia do contexto do jogo, eu falava assim, eu não quero jogar mais. É bem viadinho, né? Não gosto de disputa, não gosto de briga, né? E aí depois, com o estudo da astrologia, aí tá lá, né, lua em Libra, não gosto de disputa, né, gosto de harmonia e tal, eu falei, nossa, era isso. Sim, quem tem Libra forte no mapa no geral precisa disso, né? Tanto que às vezes eu brinco, vai lá fazer um vôlei, é melhor. Porque o vôlei, eu sou libriana, né? Então eu me achei muito no vôlei porque não tem essa energia do atrito, tem a rede ali, ninguém vai vir. Se bem que às vezes rola, né? Uns atritos mesmo na rede, assim, de xingar um ao outro. Mas foi o esporte que eu me encontrei, porque eu não conseguia, eu achava muito desarmonioso, vamos dizer assim, quando eu tava jogando basquete, handball, enfim, esse atrito me deixava esquisita. Mas com a lua as coisas tendem a ficar mais fortes, de gerar essa quase uma fobia mesmo, né? As inseguranças vêm de uma forma muito forte aí, nesse momento específico que você falou do esporte. Mas tipo, não dá, não consigo ficar aqui. Eu perdi o rendimento, assim, eu não conseguia mais, quase não quero mais jogar. Arrumava o jeito e saía. Agora, dentro do contexto já de adicção, já no extremo, de condicionamento, a lua em Libra ela traz um lance assim de uma busca excessiva de aceitação. A pessoa ela vive muito em função de ser aceita, aquela coisa assim que fica até feio, né? Você percebe logo que a pessoa está sempre sendo aceita, sempre buscando aceitação, sempre querendo agradar, sempre, tá tudo bem, tá tudo certo. Aí sempre fica superficial, né? Fica presa na busca de aceitação dos outros, né? Não consegue dizer não, a pessoa que não consegue decidir, não consegue ir, fica preso nesse condicionamento, né? Fica preso muito na resposta do outro, né? E pode gerar uma tendência de fazer sempre junto do outro também, né? Essa lua Libra. De tem que fazer com parceiro, tem que fazer em parceria, enfim. E a lua em Aquário, então, que é uma lua que muitas pessoas, eu preciso registrar, muitas pessoas vêm falar pra mim, falam que a lua em Aquário vai ter casamento livre, como é que é? É casamento livre, é doidona, e eu não tenho nada a ver com isso. Gente, tem que sempre lembrar que o Aquário, ele é regido, ele tem 2 padrinhos, ele tem padrinho Saturno, que fala do tempo, regras, responsabilidade, e Urano, né, que aí sim fala de libertação, e ainda assim é uma libertação, uma revolução, uma originalidade diferente, não é total liberdade de qualquer jeito, né? Então pensar que a lua em Aquário, na verdade, faz a pessoa buscar se nutrir emocionalmente, de trazer algo novo, da interação, da questão da própria intelectualidade, né? De conversas muito intelectuais, tendem a alimentar bastante essa lua, mas quando ela senta para deixar as ideias fluírem, para pensar em novas tendências para o coletivo, eu sinto que essa lua acha um equilíbrio muito grande, assim, de buscar algo além, algo para o coletivo mesmo. Né? Quando ela consegue colocar isso em prática no dia a dia, dependendo do mapa, nossa, essa pessoa tende a se encontrar bastante, né? Até profissionalmente, assim, parece que vai fluir bastante. Então, ela tem necessidade, muitas vezes, de ficar próxima de muitos amigos e do coletivo, e isso pode ser um problema aí, né? De ficar sempre muito dependente dessa nutrição do grupo, por causa da conversa, por causa da troca, não necessariamente o acolhimento físico, o acolhimento sensorial, vamos dizer assim, sensível, é muito o acolhimento intelectual mesmo, né? De troca. Como que você vê? A lua em Aquário já num olhar denso, né?
é o rebelde sem causa, né? É, revoltadaço e Fica extremista, até mal-humorado, né? Tipo, ai. mal-humorado. E assim, eu costumo brincar, né? Linguagem coloquial, né? A lua em aquário tem bala na agulha, né? Porque ela é argumentativa, né? Então, assim, Nossa. não é qualquer papo que você vai conseguir. Vamos conversar? Vamos conversar. Ela vai querer sentar e vai conversar. E ela tem argumentação, né? Ela tem laço, né? Então, ela tem muita base para estruturar a revolta e pensamento dela. Então, o que eu pego, né, no sentido de adoecido, a lua em aquário é a lua que dá trabalho, no sentido de, não, eu tenho um sonho em condição com Urano, em Sagitário, né? Então, eu gosto desses embates, né? Eu gosto de sentar para nós vamos conversar, né? Eu gosto de, porque fica inteligente, né? Só que a lua em aquário, ela tem uma revolta no sentido de rebelde sem causa mesmo. Eu costumo até brincar, fazer analogia, no sentido que assim, tá, entende a briga por liberdade, ok. Porém, liberdade sem responsabilidade é só rebeldia. Então, você não é livre. Você está mais preso do que qualquer um, né, dentro desse condicionamento. Para você ser livre, você precisa, no mínimo, se responsabilizar por você mesmo. Entende? Ah, não, que minha mãe, aí tem esses contextos, né? Fala, não, que minha mãe, que não sei o que. Então, tudo certo. Então, você se gere. Você vai viver sozinho. Aluga uma casa e vai viver sozinho. Você quer ser rebelde, revoltado com a sua casa. Dentro da casa dos Depende da pais. sua casa, aí fica fácil, né? Então, tem esse lance desse rebelde sem uma causa, né? Então, a lua em aquário, no sentido adoecido, essa rebeldia é muito grande, né? Então, aponta bastante, né? As questões erradas, e ela tem argumentos para isso, então ela se faz valer das questões e ela tem um grito por liberdade, que na verdade não é uma liberdade, né? Ela tem um grito por justificar, né? Eu justifico o que eu estou fazendo, porque. E aí, quando não tem, eu até brinco, né? Eu já sei, quando não tem ninguém ao redor, vai falar da política. Vamos falar de política, vamos falar, então a gente sei, fala de política, que o sistema, o capitalismo, então tem todo um contexto argumentativo, né? Eu adoro. Eu gosto de falar, não tocar ideia, não tocar ideia. Mas tem essa prisão, né? O Catarina Ferreira fala essa prisão argumentativa, assim, e com bala na agulha, né? Não, ali, até quando eu tô brincando, é o unha quase, aí começa, não. Já terminar, que depois aí sei que, e aí sente com a pessoa e vamos conversar. Tá? É que pode gerar até um pouco de arrogância, né? Quando a gente tem aquário forte no mapa, não só na lua, assim, mas esse senso argumentativo pode trazer um pouco de eu sei mais. Né? Não, eu sei. Sim. Como assim? E até para o prazer de argumentar e para o prazer do embate, né? Mesmo Sim. pensar nesse estado, pode ter esses dias, assim, dessa lua. Até porque ela se nutre justamente da discussão visionária, né? Que ela precisa trazer ali, de alguma forma, ela não precisa se rebelar contra o sistema completamente, ela pode trazer novidades para a vida dela sem precisar disso, e novidades para a sociedade também, sem precisar se rebelar e questionar toda hora a autoridade, né? De uma forma nociva para ela, né? De uma forma destrutiva para ela. Sim, com certeza. Com certeza. Mas o legal, assim, que a gente veio trazendo, e aí você trazendo sempre o lado mais evoluído de consciência dessa lua, né? E eu trazendo o outro lado mais de condicionamento, né? Claro que não tem melhor nem pior, mas existe grau de consciência, né? Então eu não sou melhor do que ninguém, mas eu posso ser melhor do que eu fui, né? Eu posso ser melhor do que eu mesmo, né? Então eu tenho direito, né? Tenho até obrigação, às vezes, né? Ser melhor do que eu mesmo, né? Então, ter esse olhar, né, da lua, né? Então, entender a carência, né? Então, uma carência que eu não tenho conhecimento dela, mas ela me gera essa busca. E se eu não cuidar dessa busca, não criar essa consciência, essa busca vai me criar um condicionamento e eu vou ficar preso num padrão, né, vibracional, ou de saciar. E sobrevivência, né? E o resultado dessa prisão vai ser a falência, né? Não vai ter jeito, né? De alguma forma, vai falir, né? Nas questões. Que eu costumo até dizer quando eu faço o mapa astral, que assim, as falências, elas são duras, né? É muito dolorido falir, né? Dói, principalmente emocionalmente.
Porém, é sempre uma oportunidade, a gente vê isso através do mapa, né? É sempre uma oportunidade de algo melhor, assim. Sempre a falência é a oportunidade de algo melhor, assim. Sempre a falência ela vem trazendo alguma coisa que o mapa revela, só que, ó, olha isso aqui. Aí a pessoa fala, nossa, eu não tinha enxergado isso, né? Por mais dolorido Gera que uma seja, catarse, né? é um caminho de evolução, né? De crescimento, né? E eu acho que, é claro que fica até tendencioso, né? Perto de tudo que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo um momento de grande falência, né? Então, em todos os sentidos, a gente está falindo, né? Enquanto ser humano, tem essa questão da pandemia, tudo isso acontecendo, mas eu costumo pensar e costumo falar que é uma oportunidade para a gente ser melhor, né? Para a gente evoluir, para a gente lidar com aquele nosso interno. Então, hoje, a tecnologia, a astrologia está sendo falada mais, tarô sendo falado mais, a terapia holística está sendo falado mais, a busca por um senso maior da vida está em evidência, assim, as pessoas estão falando mais de política, estão falando mais de evolução, estão falando mais de crescimento, estão falando mais de crescer. Então, esse é o momento, né, no sentido de buscar um sentido maior do que a gente está vivendo, né, para buscar essa paz interior, né, não buscar o externo, né, buscar o interno, que é o que é de verdade, né, que eu acredito. Perfeito. E pensar sempre que, assim, por mais que agora, neste momento, neste segundo está difícil, pensar que há 100 anos estava de uma certa forma, a gente evoluiu em 100 anos e que o que a gente está fazendo agora vai ser para uma evolução para daqui a 100 anos. Isso parece pequenininho, é muito grande para uma vida de 90 anos, sei lá, que a gente vai ter, mas é importante pensar nessa escala, né? Para conseguir ficar menos pessimista nesse momento. Você sente que tem piorado bastante agora, porque tem muita energia em cima dessa lua em aquário nesse momento, né? Como que você tem sentido as pessoas que você está atendendo de lua em aquário? Você percebe alguma diferença? Não, diretamente não. Diretamente não. Assim, eu penso que a argumentação está mais forte, né? No sentido de escapar e de ter argumento para isso, né? Mas eu não vejo uma relação. Acho que a gente vai. Eu penso muito que a gente vai perceber isso depois, né? A gente ainda está no Sim. meio do turbilhão, né? A gente ainda está no meio ainda de. Está tudo agora, né? Então a gente vai conseguir mencionar essas questões depois, né? Depois a gente vai falar, nossa, tá vendo? Aumentou o número de pessoas, aumentou o número de pessoas assim, aumentou ali. Enfim, em todos os aspectos, né? Sim, verdade. A gente, o que eu tô falando aqui pro Rodrigo é que a gente tá com Saturno em aquário aí, né? Então algumas pessoas estão recebendo essa energia desse ciclo aí, quem tem lua em aquário, esse processo de amadurecimento, que é muito importante para astrologia, né? Quando tem um astro que tem todo esse peso de vamos fazer, presta atenção, o que você tá fazendo? E em cima aí de um astro que simboliza emoção em busca de segurança, né? Tipo, a qualquer custo, muitas vezes, é um amadurecimento mesmo na marra, que a pessoa pode sentir. Então é legal prestar bastante atenção nesse processo, né? Quem tem um em aquário, o Saturno passando ali. Então agora a gente vai para as luas de água. Ai, meu Deus, luz de água. Ai, a minha lua. Que preguiça da minha lua. Então a gente tem aí a de lua de água a primeira a falar, a lua em câncer. A lua câncer, a lua escorpião e a lua em peixes, né? Então muita gente fala, a lua, não só a lua, o signo de câncer é mimimi e tal. E você vai perceber, na verdade, que o signo de câncer, no geral, ele tende, na verdade, a ter essa energia de querer cuidar, onde ele está no nosso mapa, qualquer astro que seja, tem essa relação de querer cuidar, né, do outro, de querer nutrir. E quando a lua está, então, no signo dela, né, é o signo que ela supostamente está mais confortável, a pessoa tende a ser muito empática, a sentir as emoções aí das pessoas com muita facilidade, né, a trazer nutrição para o outro, ela se nutre trazendo nutrição para o outro, o que acaba podendo gerar vários problemas para ela. Vem com um senso de cura muito grande, eu percebo aí nas terapias holísticas, muita gente que eu atendo que trabalha com Ayurveda, que trabalha com medicina chinesa, tem essa lua. Não necessariamente precisa trabalhar com isso, por ter essa lua, mas tem essa energia de querer acolher o outro, né? Se nutre acolhendo e tem um talento natural para isso. E as emoções para qualquer lua de água tendem a ser muito profundas e precisam ter esse momento de acolhimento aí, né? De muitas vezes precisar isolar para entender o que está acontecendo. É uma coisa que eu sempre recomendo, Rodrigo, tipo, eu não sei, vai se isolar, para de ficar insistindo, de entender as pessoas, de entender o marido, se isola no quartinho um tempo aí com essa sua lua em água, para entender as suas emoções, né, e se recarregar. Como que você vê a lua em câncer? A lua em câncer aqui no sentido
no sentido da mais Do baixa, trabalho. né? Pessoas que atendem alunos de câncer, o isolamento é uma coisa latente, assim. Então, eu tô puxando, então, assim, chego na reunião, então, tem aquela pessoa extremamente fechada, assim, fechada, emborrecida, quieta. Não se permite, não fala, não quer papo, tá? Você olha e fala, você tá magoado, tá? Fechado, né? Aquele lado mais dark até, né? No sentido mais amarrado. Você vê que a pessoa não sabe pra nada, assim, no sentido De resistência, né? depressivo até, às vezes, sabe? Melancólico e tal. E aí é a lua em câncer. A lua em câncer, ela se fecha. Porque aí eu costumo brincar que, assim, a dependência química, na compulsão, a pessoa que tem a lua em câncer, ela se fecha porque ela percebeu que ela sente muito. Então, por ela Perfeito. sentir muito, ela tem um efeito outra, né? Ela não se permite, porque ela sabe que se apega, que se magoa, ela tem esse senso, né? Então e aí, quando eu estou atendendo, você faz isso, você sabe que você se apega demais, né? Aí a pessoa me olha, assim, a gente vai criando empatia e a gente vai conseguindo tocar. Mas eu vejo muito isso, né? A pessoa com a compulsão em excesso, com a unha em câncer, extremamente machucada. E aí o machucado traz um senso de defesa, né? Não me relaciono. Não me abro, não me relaciono, porque eu já machuquei muito, deixa aqui quieto. Que eu tô fazendo? Tem esse senso, né? De defesa. Sim, é verdade, é muito forte. Mas é interessante pensar que são duas, né? Não só de câncer, mas escorpião e peixes, que acabam crescendo muito, muito, muito depois de um processo de dor. E às vezes podem até se buscar nutrir essa dor, né? Ficam lá com o dedo na ferida. Uma vez eu escutei uma geminiana com lua em câncer, ela é escritora, poeta, então já tem toda uma linguagem aí que ela me falou, assim, eu fiquei, gente, isso é muito um mapa dessa pessoa. Ela contando que os caranguejos, tem uma espécie de caranguejo que eles vão todos juntos para um lugar, um certo lugar, uma cachoeira, e eles começam a apertar os olhinhos para sair uma certa substância no corpo para a camada, para a casca, soltar, né? E eu fiquei muito, gente, isso às vezes acontece isso, não só com a lua em câncer, né? Mas com as pessoas que têm o câncer forte no mapa, ascendente câncer, com muitas coisas ali, o próprio sol em câncer muitas vezes fica nesse movimento de resistência, dor, até como deixa eu cutucar aqui, para gerar uma nova emoção, né? Para gerar um novo nível emocional. Ai, com todo mundo é assim. Eu acho que com a lua em água tende a ser muito forte, pelo menos eu como Lua Peixes, eu sinto que assim, a gente fica lá naquela biblioteca emocional, às vezes voltando em coisas muito antigas, mas quando processa também, já é outra coisa, assim, a gente nem se reconhece, né? Então eu achei bem legal essa coisa dos olhinhos do caranguejo. Não sei quem aí é lua em câncer, pode refletir com isso. Se fica muito na dor ali. Sim. Você sabe que eu não tenho estudo ainda definido, mas eu tenho alguns mapas no armário ali guardados só de dependentes químicos, né? Que já fazem mais de 5 anos que eu estou lidando, né? E atendendo clínicas, e lidando só com esse público. E, e teve um salto dos últimos anos para cá, eu não vou saber diretamente o nome, mas teve um salto de doenças psicológicas, né? A comorbidade ela aumentou de forma expressiva, assim, no nosso meio, né? Então, cada vez mais pessoas mais jovens chegando com mais doenças de ordem psicológica, né? Já no estágio avançado, no borderline, uma depressão severa, e todo esse contexto. E eu pude perceber, não é um estudo, mas eu pude perceber no meu atendimento que esse processo de depressão, de borderline, né, que a pessoa se automutila e tal, ele tem muita ligação com as duas de água, né? Com as duas de câncer, principalmente, assim, tem esse processo de autoflagelo, né? Muito, muito forte, né? A depressão. Nossa, eu imaginava que a borderline, mas eu acho que é porque eu tô confundindo com Asperger, que eu pensei aqui, mas a borderline faz bastante sentido. Faz bastante sentido, sim, é verdade. Que borderline não, eu percebo muito em luas de ar, na verdade, borderline. Não sei se você já percebeu. Não, em ar não. Percebo bastante. Mas essa do. Desculpa, você falou. Agora eu troquei. Agora os dois. Essa energia mais fria e mais distante eu tenho percebido da lua de ar mesmo. E você falou borderline ou Asperger? Eu acho que eu troquei agora. Borderline. Que o Asperger que eu achei que eu tava falando. Isso, o Asperger que eu tava falando. Que eu tenho percebido mais de lua no banhar. Que é o Entendi. distanciamento, né?
Isso, exatamente. Sim. Tipo, não, não quero, não. Mas no caso de luas de água e de câncer, esse não quero não é um não quero de afastamento direto, né? Um não quero assim, eu me machuquei muito, que é um afastamento diferente, né? Eu me machuquei muito, Sim, deixa eu com a minha dor. É um afastamento mais magoado, né? Mais sentido, você vê a tristeza, né? Você sente o pesar, né? Daquele processo. Né? Enfim. sim, é verdade, verdade. Então a gente vai para a lua escorpião, falando em afastamento e resistência. É uma lua que tem uma tendência aí, né, a querer resistir muito e a se proteger muito, mas tem essa necessidade visceral de se entregar. Uma vez eu escutei uma pessoa de lua em escorpião descrevendo que as emoções chegavam para todo mundo como se fossem pedras na superfície da água, né? Quando a gente joga pedra, pum, 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 a pedra pula, né? E para ela, podia jogar de qualquer jeito, a pedra caía e ia até o fundo do mar e ficava lá, Ótimo. processando. Eu achei perfeita essa reflexão, né? De uma lua que precisa de muito tempo mesmo, ela fica ali processando nas profundezas. Ah, a lua em câncer também? Eu acho que a lua escorpião tende a ser, né? Ela fica ali resistindo mesmo às emoções para até processar tudo. Mas depois que ela aprende que se permitindo sentir e desapegando, ela consegue virar uma fênix, aí o emocional, nossa, fica incrível, né? Quando ela não fica tanto remoendo tanto, insistindo Curandeiro, tanto no né? desafio, porque tem uma coisa autodestrutiva muito forte, né? Como a lua escorpião. Ela pode buscar esse desafio emocional aí, se descobrir através de um desafio emocional, e nem sempre isso é um amor fácil, né? Ela vai pegar aquela situação de um amor muito nocivo, de uma situação muito nociva, para entender o que ela está sentindo, né? Através da autodestruição mesmo. Acho que você chegou a falar isso, né? Que você sente que a lua e o escorpião tem uma relação autodestrutiva muito forte com as pessoas que você atende. Sim, sim. Porque no sentido da compulsão já extremada, dependência química, a lua escorpião ela tem um lance assim uma frase clássica assim, tomar veneno esperando que o outro morra, né? Ela tem um lance assim de morrer para punir o outro, né? Então, o que eu atendi aqui ficou nítido, assim, no sentido assim, de uma mágoa forte com a mãe, uma mágoa forte com o pai, um ressentimento muito forte e usando esse ressentimento como combustível para esse suicídio, né? Que é esse uso compulsivo e jogando para o outro, né? Para a mãe ou para o cônjuge, às vezes, né? Com a esposa, com o marido, a culpa, né? Então eu faço isso, eu estou me matando porque você não me ama, né? Porque você não olha em mim, porque você ela coloca isso como condição, né? Como se fosse uma condição, para não, eu posso até morrer, mas você sabe que a culpa é sua, né? Aquela coisa bem Darth Vader, né? Bem pesada. Né? O escorpião tem esse processo, assim, então, e é um processo consciente, a luz escorpião vira um processo consciente, assim, que as pessoas para atender, então a gente vai mexendo, vai fazendo mapa e vai olhando e tal, né? Então, muitas das vezes a lua ela está simbolizando um Plutão na casa 4, ela está simbolizando um outro processo, né? Ela está trazendo à tona. E a gente olha o mapa astral e vai trazendo. E aí essa relação aqui, só que eu não quero falar disso. Porque você não conhece. Então você vê aquela força, né? Você percebe que muitas das vezes, e aí, essa teia emocional que eu falei um pouco, então a pessoa que está junto, no caso assim, vou dar um exemplo. Eu tenho vários exemplos, né? Mas a mulher, ela se sente culpada de alguma forma, né? Então ela não lidou consigo mesma, e aí caiu numa relação dessa, não por acaso, né? Óbvio. E aí ela se sente culpada por não ter dado amor suficiente para aquela pessoa e por isso aquela pessoa está perdida no vício, né? E aí aquela pessoa perdida no vício meio que está nessa teia emocional e culpa a mulher porque ela não amou o suficiente, então por isso que eu estou me matando. Então essa relação, ela vira autodestrutiva, né? No sentido de culpa, ressentimento, mágoa, e aí um culpa o outro, e aí um vai se afundando, e aí ciúmes, apego, agressividade, dentro dessa relação, né? Então, claro que nenhum dos dois está consciente, mas tem esse lance assim de vamos morrer juntos. Tem eu costumo brincar assim de analogia, né? Que percebe e traz uma forma para fazer a consciência. Existe o contrato emocional por detrás da cortina, né? Então, por detrás da cortina, eles fizeram esse contrato e estão se nutrindo, né? Então,
Mas uma coisa muito legal, assim, uma lua em escorpião, quando se propõe. Oi, Glauco, boa noite. Quando se propõe a cura, ela renasce de uma forma linda, assim, você fala, É não é lindo. possível, né? Ela vai até as profundezas e volta num brilho e num ressignificar, né? Assim, ela morre com dignidade, né? Morri emocionalmente, E o difícil, voltei, estou não, o pronto difícil para é, ajudar você. o difícil é olhar para isso sem se viciar em fazer isso sempre, né? Às vezes, mesmo uma pessoa que não chega numa dependência química mesmo, no dia a dia, muitas vezes fica ali com o dedo na ferida para renascer, porque percebe que quando renasce, realmente vem toda uma energia aí, que às vezes eu brinco, você não precisa destruir tudo de novo na sua vida nesse próximo ciclo. Você pode aproveitar todos os dias e fazendo aos poucos, tá tudo certo, né? Sim, sim. Mas é lindo, eu acho lindo, assim, esse processo, né? Mas a lua escorpião é rock and roll, né? Rock and roll, Sim, de verdade. é. É uma lua de Uma água lua falsa, às perfeita. vezes eu falo, né? Tipo, calma aí. Porque tem É, toda essa energia de Plutão e Escorpião, e Marte, né? Que rege esse Escorpião. Então não tem como. É uma energia de sobrevivência muito forte que tem aí, de buscar o que tá na escuridão mesmo, assim, né? Buscar a sombra para se fortalecer constantemente. O que pode ser bom, pode ter muita coragem, mas pode trazer esse processo de quando está na luz não se sente satisfeito, não se nutre, né? Então fica toda hora ali lutando com a sombra, quase como um movimento de autodestruição mesmo que a gente estava falando. Então sim. agora vamos para a lua em Só peixes. Pode uma falar? curiosidade, que a lua em escorpião, a pessoa também, ela se transforma, ou ela tem a potencialidade de se transformar em exímios curadores, né? No sentido emocional, assim. Então, eu tenho Sim, muito com terapeutas, psicólogos, são pessoas que lidam com o emocional do outro com com a dor. muita maestria, né? No sentido de conseguir acolher, de conseguir trazer, de conseguir ressignificar com uma beleza que não tem igual, né? Então, a lua escorpião traz esse revés, né? Essa potencialidade, né? A lua escorpião, Sim. ela fala muito, né? Do sentido de recuperação, né? Das doenças emocionais, né? Porque, no final, eu falo disso para os meninos, né? Então, é, a compulsão, ela vira sofrimento e a pessoa fica ali fazendo a manutenção daquele sofrimento, né? Ela fica agarrada àquilo, né? E só tem um Uhum. jeito de se livrar disso, né? É se permitir a morrer, é se permitir a falir, é olhar e falar assim, ó, eu cheguei no meu limite, eu não sei mais o que fazer, eu cheguei no fundo do poço. Então, quando a pessoa, ela admite para si mesma que ela morreu, que ela faliu, ela abre a porta para o renascimento, né? Porque não tem como renascer se o ego ainda está na frente, né? Eu resolvo, eu sei o que eu estou fazendo, né? Não me enche o saco, eu vou dar um jeito, né? Então, enquanto o ego estiver vivo, não tem cura, né? Então, a cura vem através da morte, né? Por mais doloroso que seja. Mas eu até brinco com os meninos que é melhor a dor de você ter a consciência que você vai morrer e vai poder sair desse processo do que você ficar revivendo a dor constantemente sem a perspectiva de uma melhora, né? Porque dor por dor já está aqui, né? Entende? Direciona, né? Sim, sim, Já exatamente, está morrendo, exatamente. vamos, né? Vamos de verdade, né? Enfim. Sim. Perfeito isso que você falou dos curadores. Eu vejo muito pesquisadores assim de dores humanas, de até questão de lixo, sabe, que ninguém quer falar sobre, que tem essa do escorpião muito forte no mapa, que trazem um novo olhar de vamos filtrar isso, vamos mexer e transformar essa energia aí, essa sombra, né, que ninguém quer falar, que ninguém quer olhar, em todos os sentidos, não só emocionais. Então, bem legal isso que você trouxe, perfeito. E aí, então, a gente vai para a Lua Peixes, que tem aí toda essa biblioteca emocional. Eu até brinco com o pessoal que acredita em registros acásticos e falo, então a Lua em Peixes, vai lá para registros acásticos e ela tipo fica amiga de todo mundo, porque ela pega a energia de todo mundo, ela sabe o emocional de todo mundo por esses registros. Então, a pensar que tem essa empatia muito forte, tende a se nutrir muitas vezes com as questões de ajudar o outro, né, de vamos falar trabalho social, mas tem essa coisa de se doar muitas vezes até chegar ao ponto do sacrifício e aí pode virar a chavinha e virar vitimista, né? Do tipo, eu faço tanto, olha só, eu tô fazendo tanto, tô me nutrindo aqui fazendo tanto. E aí se nutre muitas vezes da vitimização desse sacrifício, né? Que tem que sempre tomar cuidado.
mas é uma lua que se nutre muito da arte, de universos simbólicos. E eu sempre falo, ó, não precisa ser artista, mas precisa explorar alguma coisa simbólica aí sozinha pra pirar, né? Pra trazer coisas do inconsciente que ninguém mais vai entender, só você ou um terapeuta. Que como você vê, tem uma questão da compulsão do vício, né? Que são luas que tendem a se viciar com muita facilidade, assim, eu percebo, com qualquer coisa, série, música, não é só de com drogas. Eu acho que o primeiro que o legal eu tava conversando com. A gente cria uma bolha, né? Então, eu particularmente, 6 anos falando com a dependência química, né? Ensino a cidade de astrologia e tal, de trazer esse processo, cria-se uma bolha, mesmo que inconsciente, de acreditar que tem as pessoas normais, né? E onde, na verdade, assim, o vício é coisa humana, né? Então, não chega a ser um exagero da dependência química, mas todos nós temos algum vício, né? A transpor, a mexer. Então, não tão nocivo, mas tem, né? Todo mundo tem seu viciozinho escondido, sua coisa para mexer. E aí, a lua em peixes é simbólica, né? A lua em peixes é simbólica do vitimismo, né? A lua em peixes, a dependência química, é maestro. A lua em peixes, a dependência química, no extremo do processo, o cara, ele é maestro. Assim, você chora com ele. Você fala, você é maestro. O cara, ele é... Assim, porque, assim, o vitimismo, ele faz parte do processo, né? Uhum. Então, eu quando eu trago astrologia, eu luto sempre no sentido, assim, de tirar a generalização e olhar com um olhar mais humano, assim, individual. Cada pessoa tem seu contexto, né? Então, em primeiro olhar, a gente olha e vê que todo mundo tem um pouco de vitimismo. Só que depois, se a gente olhar um pouquinho mais fundo e perceber o mapa, a gente vai perceber que tem alguns que têm outras características que foram todas essas que a gente passou do mapa, né? Só que a lua em peixes, ela é clássica, assim. Você olha assim e fala, não, você é bom demais. Eu brinco com menino assim, lua em peixes, fala, não, velho, você é bom demais. É uma coisa assim, eu até faço uma brincadeira, assim, a lua em peixes, tem uma placa neon escrita assim, vai dar merda. Vai dar merda. Aí a lua em peixes vai lá e fala assim, eu vou ajudar. Tem a placa. Não, mas eu vou ajudar. Então, você quer ajudar, vai ajudar. Aí vai lá e dá merda. É difícil falar não. Vai dar merda. Uma lua peixe. Aí a lua em peixe, ela volta, como se nada tivesse acontecido. Mas o que aconteceu? Deu merda. Aí você se compadece, né? Fala, não, tudo bem, né? Aprendizado. Aí na outra esquina tem uma placa de novo, neon escrito, vai dar merda. Aí a lua em peixe, olha, eu vou ajudar. Eu falei, putz, vai de novo? Eu falei, não, eu vou ajudar, mas dessa vez não vai. Aí vai e volta, como se nada tivesse acontecido. O que aconteceu? Deu merda. Aí só, não é possível. E aí, na terceira, acontece a mesma coisa. E depois a gente percebe que, assim, é uma lua em peixe, ela se condiciona e meio que se alimenta da misericórdia do outro. Se ela gosta desse momento, assim, tipo, eu ajudei e eu sou a vítima, assim, por favor, se compadeça da minha dor. Ela meio que se alimenta desse momento, assim, ela desperta no outro a misericórdia, assim, ela se alimenta ela suplica, né? E aí a gente cai, não tem jeito, é boa demais, não é possível. Então, muito bom. Não, isso né? Você está falando, parece meio exagerado, mas, por exemplo, né, é muito comum pessoas com essa lua em que elas se levam ao extremo, elas se sacrificam, e é como se elas esperassem a autorização do mundo para o limite chegar. Elas não conseguem ver limite, né? Elas vão, e depois ficam, nossa, mas... Um exemplo, minha agenda tá cheia e tá todo mundo falando e eu não quero atender no domingo. É só falar que você não vai atender no domingo. Né? Tipo, e aí fica, não, mas eu não posso, porque as pessoas precisam. Você pode não atender no domingo, tá tudo certo. Você pode se autorizar a não fazer isso, né? Então tem justamente, perfeito essa fala da placa, exagerado, né? E da misericórdia. É exagerado, mas é verdade. E eu acho muito interessante... Pode falar. Tem uma licença poética para perfeito. É legal sempre pensar que com essa relação, eu realmente gosto de ver a lua como a mãe, né? Tem pessoas que falam que não e tal, mas pra pessoa refletir como que ela sentiu a mãe dela. Então, às vezes, você faz umas perguntas pra pessoa e ela abre o olhão, assim, fala, nossa, eu tô aqui criticando a minha mãe.
e eu faço a mesma coisa, né? Eu tenho essa lua dentro de mim aqui que está reproduzindo isso que eu estou querendo negar da minha mãe, mas que vira, que aparece em vários momentos da minha vida. Então é muito interessante observar o que te assusta na mãe para observar dentro de si, dentro dessa lua aí, né? Então, por exemplo, da lua peixes, é muito comum isso da placa que você me falou, da pessoa descrever que a mãe, por exemplo, teve um negócio, ela foi, teve uma sócia, passou a perna nela. Aí a outra pessoa que ela começou a ajudar, virou sócia, passou a perna nela. Sabe, essas histórias, assim, 10 anos de vitimismo, de sacrifício e vitimismo, que é importante refletir não para criticar a mãe, mas para observar, opa, aonde que eu tô fazendo Padrão, isso? né? Que padrão é esse que eu posso trazer para minha vida aí, né? Dentro de mim, que o meu emocional pode ficar repetindo e eu não tô aprendendo. Demora para observar. Porque tem essa coisa da ilusão, né? Da lua peixe, de explodir muito, com certas, achando que vai ser de uma certa forma aquela resposta emocional, e quando vê, não veio, né? E aí fica buscando mais e mais e mais. Como se a ilusão fosse chegar no fim ali do túnel. E não vai saciar dessa forma, né? Muito legal, muito legal. É isso aí. Até pra arte é perigoso, viu? Assim, até pessoa, tipo Van Gogh, eu fico brincando. O mapa do Van Gogh não é assim, acho que é mais cheio de Ares. Se não me engano, da outra vez que eu vi. Mas essa coisa do Van Gogh que pintou, tipo, 300 quadros em um ano, sei lá, sabe? Assim, é muita coisa. Decidiu fazer uma coisa, fica tudo com muito, né? Muito exagerado, assim. Tanto a lua em peixe quanto a lua sagitário tendem a ser mais exageradonas, né? Com as Sim, metas. sim, sim, sim. E aí cria esse condicionamento, né? E aí, dentro do contexto, assim, não consegue protagonizar, né? Se torna vítima da própria existência, né? Acaba não percebendo que a placa estava ali para você decidir a sua vida e você foi lá e se subjugou e voltou e colocou a culpa na placa, né? Tipo, esse processo de não perceber esse condicionamento. E aí Sim, quando a astrologia traz essa luz assim, da consciência, fica mais curto, né? Tem curto caminho, né? Assim, traz isso aqui, ó. Isso aqui, esse ciclo aqui. E aí, por mais que na hora causa esse espanto, mas depois olha, nossa, mas depois que vê, não tem como apagar mais. Tá vendo ali? Tudo isso sim. acontece a nós. Nossa, é aquilo, né? E é isso, né? Por isso que é Trabalho. tão importante, né? Ouvir de novo o mapa, voltar também no astrólogo, não precisa ser o mesmo astrólogo, mas fazer sessões, mais de uma sessão por ano, ou uma sessão por ano, independente da previsão, é muito legal. Porque vai acompanhando esse processo de amadurecimento. Então, até hoje eu tenho feedbacks, assim, de pessoas que ouviram o mapa 4 anos depois, voltaram para fazer algumas coisas, mas não para o mapa, né? Só o mapa. Falam, nossa, eu estou fazendo exatamente isso agora, e eu estou vendo como é importante, como é bom e tal. Então é legal, né, ouvir, porque às vezes a gente não está nesse processo, não está pronto ali para conseguir levar aquele exemplo para nossa vida e depois a ficha cai. Então, Né? é bem legal, como encurta o caminho mesmo. E aí, fala do seu trabalho, fala o que você tá aprontando, como é que tá a sua coisa, fala aí. A Ana perguntou aqui quando que eu faço lives. Eu não tenho um dia fixo, Ana. Eu aceitei esse convite do Rodrigo, porque eu admiro muito o trabalho dele, que trabalha com dependência química, aproximando psicologia e astrologia. Acho incrível. Então, eu aceitei esse convite. Mas geralmente eu não faço lives. Tenho agora um podcast que fala sobre terapias, que o Rodrigo já vai estar lá. Já estou aqui dando spoiler, né, Rodrigo? Que é um podcast que fala sobre novas formas de ver o mundo mesmo, né? Que chama Podcast da Consciência, que eu faço com uma consteladora, e é toda segunda-feira e tem lá no Spotify. Mas quem quiser pode me seguir aqui no Instagram, que aí tem o meu site, luastrologia.com. É isso, mas eu quase não faço lives, é bem raro. Não sou que nem o Rodrigo, que faz tanto. Estou trabalhando igual. Eu achei que ia dar menos trabalho isso aqui, dá mais trabalho. Não consigo, gente. Minha lua peixes pede pra eu ter um momento de isolamento. Se eu fizer muita live, eu não dou conta. E aí, para te achar, Instagram, link no bio da Instagram. Isso, pode me seguir aqui. Também segue lá o podcast da Consciência, porque tem outras abordagens, outros assuntos, mesmo para quem não quer saber tanto mais de astrologia, que já que segue você, né? Segue o Rodrigo. Então pode seguir lá o podcast da Consciência também aqui no Instagram para acompanhar o conteúdo que vai ser colocado lá toda semana. Bem E é legal, bem isso. legal, bem legal. Bem legal. Então, agradecer para quem é do povo da Elo que não me conhece, o Rodrigo Guedes, sou astrólogo, tenho um trabalho de uso da astrologia no trato da dependência química, tem um programa que chama Fique Limpo na Rua, onde acompanham algumas pessoas com a internet, faço grupo, a gente vai olhando o mapa astral e vai
traçando o caminho dessa liberdade, né, de cada um, né? No sentido de, acho que é a liberdade, né? Acho que ter consciência é ter liberdade, né? Poder escolher. E eu acredito muito que qualquer pessoa possa decidir a própria vida, independente do condicionamento, por mais difícil que seja. Eu acredito, não tenho certeza, pela minha história, pelas pessoas que eu tenho, que sim, dá para ser livre, né? Dá para mudar o padrão, dá para ter consciência, tenho certeza disso. E é isso, né? A astrologia é uma ótima ferramenta para isso aí, para traçar, tem esse mapa, né? Então a sua existência está aqui, a sua história está aqui, você pode se responsabilizar, por mais difícil que seja, o preço é de ser você mesmo, né? Então cada um sabe o preço que é a gente mesmo e a astrologia é o nosso caminho. E é isso, Perfeito. agradecer demais, agradecer demais. Se pudesse, a gente ficava aqui astrologando, né? Falar de Também. astrologia, tem, A Lua Peixes quer ficar falando, falando, falando. você tem ela em peixes, né? Você tem ela em peixes? Em Tem a peixes, Lua né? Peixes. Tem ascendente em peixes. A gente fica aqui, vamos. Então, foi um prazer, muito obrigada. Obrigada a quem acompanhou aí, quem está acompanhando depois também. Por favor, faz comentários, porque eu acho sempre difícil, Rodrigo, falar assim, sabe, dos elementos soltos do mapa. Tentar ali fazer uma leitura do mapa, que para mim é uma geometria perfeita, e que aí vai trazendo outras camadas, né, de abstração. Mas, enfim, foi muito legal. Agradeço muito. E só reforçando o que você falou sobre a liberdade, sempre lembrar que o mapa, a gente veio com esse mapa. Então, tem ali alguma coisa para a gente olhar, observar e assumir responsabilidade mesmo, né, para seguir o caminho, como o Rodrigo falou. Bem legal essa ideia da liberdade. E é isso, boa noite, gente. Beijo, Lô. Obrigado. Tchau, Obrigado tchau. mesmo. Agradecido. Heloísa Brião, nossa, que presente, cara. 2021. Eu pedi para ela falar sobre a Lua e sobre todo esse contexto lunar, como encontrar e como entender e como desvencilhar, né, da Lua no mapa astral. Ela trouxe ensinamentos ricos assim sobre a sua percepção, sobre como lidar, como perceber. Foi um baita papo assim. A Elu, é, se eu não me engano, quando eu conheci ela, ela estava ali participando da administração do CNA. CNA é um Centro Nacional de Astrologia. E a gente tocou vários papos, assim, mega acessível, mega agradável, assim, foi um presente mesmo poder trocar com ela. Tem alguns segredos nessa live, eu não vou poder dizer, mas tenho certeza que você vai adorar, assim, é uma viagem, né? Simpaticíssima, uma querida, uma mega astróloga, e vamos lá entender. Você vai pirar nesse papo, vamos lá com a gente.